Você já parou para pensar como seria enxergar as coisas com uma nova perspectiva, sem preconceitos ou ideias pré-definidas? Às vezes vivemos em um ciclo vicioso de pressuposições que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo. É o que chamamos de viés de confirmação, uma tendência humana de buscar informações e agir de acordo com aquilo que reforça as nossas crenças pré-existentes, sem de fato investigar ou experimentar o mundo de uma nova perspectiva e de maneira imparcial. E hoje eu vou falar sobre como a mente de principiante pode transformar a forma como aprendemos e aplicamos técnicas de produtividade no nosso dia a dia, além de como pode nos ajudar nas nossas tomadas de decisões, com atenção plena no processo de aprendizado. Esse é um vídeo que eu vou me aprofundar um pouco mais, então vai ser um vídeo um pouco longo, mas que vai abordar detalhadamente essa técnica de aprendizado e técnicas de produtividade para que você possa aplicar na sua rotina e melhorar os seus resultados. E desde já eu te peço que você se inscreva no canal, isso é importante porque eu sei que você quer crescer, está buscando novos conhecimentos e semanalmente eu tenho buscado trazer conteúdos aqui cada vez melhores. E esse aqui que eu vou estar trazendo hoje é um deles, onde eu vou estar aprofundando detalhadamente para estar trazendo aqui uma técnica que vai te auxiliar nos seus aprendizados e também técnicas de produtividade que vão ajudar na sua rotina. Então se inscreva, ative as notificações e vamos seguir aqui para o vídeo. Considerando aqui então mais um ponto importante, é que esse processo chamado de mente de principiante pode ser não somente uma boa técnica de aprendizado, mas também uma estratégia eficaz na tomada de decisões, que entra em contraste com o viés de confirmação, que é um dos, se não o viés cognitivo mais comum e que mais afeta as nossas decisões, pois está ligado às tomadas de decisões inconscientes, baseadas nas nossas crenças, não necessariamente as crenças religiosas, mas crenças que nossos pais, quando a gente era pequeno, coisas que falaram para nós, ou seja, crenças muitas vezes limitantes que a gente tem no nosso subconsciente que afetam as nossas decisões. Por exemplo, medos, inseguranças que interferem nas nossas tomadas de decisões e que pode prejudicar em determinadas situações, pois não tem fundamento nenhum. São crenças que muitas vezes servem somente para nos limitar. E você vê muito esse tipo de situação onde pessoas estão até passando vergonha, mas continuam defendendo as suas crenças. O caso dos terraplanistas, por exemplo, que se baseiam em crenças para defender as suas opiniões e suas decisões. Não que agir de acordo com as suas crenças seja algo ruim, o problema é se deixar levar de forma inconsciente por essas crenças, sem analisar os fatos e agir de forma automática, cegamente. O processo de aprendizado e desenvolvimento de relações com a mente de principiante nos ajuda a quebrar essa barreira das crenças inconscientes, sejam elas insegurança, medo, ou qualquer uma outra negativa, né? Porque ele se baseia em uma experiência prática mais crua e mais detalhada, mais aprofundada no aprendizado. E se você ficou curioso sobre como o viés de confirmação funciona e como ele afeta as nossas decisões, interfere no nosso cotidiano, não deixa de assistir o vídeo que eu gravei especificamente sobre isso, onde eu falo a respeito de como as nossas crenças muitas vezes nos ditam nossas ações, afetam as nossas ações. O link está na descrição, mas por agora vamos focar em um caminho mais leve, mais curioso e com espírito de descoberta, mente de principiante. O conceito da mente de principiante, mas que vem do Zen budismo, refere-se à prática de abordar qualquer situação como se fosse a primeira vez, como curiosidade e abertura. O monge Suzuki Roshi, famoso por popularizar essa ideia no Ocidente, nos ensina que na mente do principiante há muitas possibilidades, na do perito poucas possibilidades. Mas o que isso realmente significa? Quando você pensa em algo como um perito, você tende a trazer consigo um conjunto de suposições, de coisas que você acha que já sabe, que não precisa aprender mais sobre aquilo, conclusões e preconceitos adquiridos ao longo de experiências anteriores, em todas as áreas que você for aprender algo, ou que você for interagir com alguma coisa nova, você vai trazer essas suas crenças. Isso, obviamente, é algo natural, porque você tem aquele conhecimento, você sabe algo sobre aquilo, pois o nosso cérebro também é construído para aprender e encontrar padrões. No entanto, quando nos apegamos demais a esses padrões,
podemos perder a capacidade de enxergar as coisas de maneira clara e nova. O perito tende a limitar suas opções àquilo que já conhece, enquanto o principiante, por sua vez, está disposto a explorar o desconhecido sem preconceitos, aberto a todas as possibilidades. A prática da mente de principiante nos convida, então, a desapegar das certezas que acumulamos ao longo do tempo, e principalmente dessas crenças, né, que a gente tem e que muitas vezes são inconscientes. É uma forma de reconhecer que, não importa o quanto saibamos, sempre há mais para aprender e mais camadas para descobrir. Imagine, por exemplo, um cientista que começa cada experimento com a certeza absoluta de que seu resultado será previsível. Essa certeza pode cegar o cientista para variações inesperadas que poderiam levá-lo a novas descobertas. Da mesma forma, em nosso dia a dia, ao adotar uma postura de principiante, permitimos que as nuances e detalhes que antes não percebíamos se revelem. O exemplo clássico e lúdico disso é o experimento da uva passa. Imagina que um alienígena recém-chegado à Terra esteja prestes a experimentar uma uva passa pela primeira vez, sem conhecimento prévio. Esse alienígena não tem uma ideia formada sobre o sabor, se é bom ou se é ruim, se deve colocar no arroz ou não. Ele não sabe a textura, o cheiro da uva passa, ele começa a explorar a fruta com todos os seus sentidos. Ele observa a cor, toca a textura, sente o cheiro, e antes mesmo de experimentar o sabor, investiga cada detalhe com curiosidade. Quando finalmente come a uva passa, é uma experiência nova, rica em detalhes. Esse exemplo é um convite para que você, ao longo do seu dia a dia, experimente o mundo ao seu redor com essa mesma curiosidade e atenção, essa atenção plena. Ele vai abrir todos os seus sentidos para aquilo que você está fazendo. Agora, com aplicação, como aplicar isso para a vida real é uma questão muito importante, né? Como é que a gente vai fazer isso em cada situação? A gente vai ficar cheirando todas as coisas? Não é bem assim. A prática da mente de principiante pode ser aplicada a praticamente qualquer situação, seja no trabalho, nas relações pessoais ou em projetos de desenvolvimento pessoal. Imagina que você esteja aprendendo uma nova habilidade, uma técnica como a própria técnica de produtividade que veremos mais adiante no vídeo, que é a técnica GTD. Eu vou falar um pouco mais adiante. Muitas vezes nós podemos nos aproximar de novos aprendizados já com as nossas próprias crenças, nossas suposições, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente espera que vai encontrar. A gente geralmente acha que já vai, com tanta informação que a gente tem acesso hoje em dia, a gente já acha que vai chegar a aprender algo novo, já sabendo alguma coisa e só vai aprender alguma coisinha ali ou outra, e por isso muitas vezes a gente nem tem paciência para assistir coisas novas, porque tem tanta coisa que a gente não tem paciência para ver. Então, geralmente vídeos rápidos chamam mais atenção. Isso não vai funcionar. E você pensa, isso aqui não vai funcionar para mim, eu já tentei algo parecido, ou eu já tentei fazer isso e não deu certo, eu já sei como isso funciona e que não vai dar certo. Isso também são crenças limitantes. Esses são exemplos de como o viés de confirmação, que veremos mais adiante, pode nos limitar. Ao invés de nos permitir explorar plenamente a novidade, acabamos antecipando o fracasso ou a ineficácia com base em experiências passadas. Isso a gente acredita que vai dar errado só porque a gente já passou por uma situação como aquela. Então a gente pensa que com aquele novo aprendizado vai dar errado também, com aquela nova experiência. Para adotar a mente de principiante, tente então começar cada nova prática sem essa carga, sem ficar querendo relacionar com aquilo que você já sabe, né? Sem querer associar algo que você tentou e deu errado a essa nova técnica que você vai aprender. Imagine que você está encontrando essa técnica pela primeira vez, sem julgamentos, sem expectativas. Dê a si mesmo a liberdade de explorar todas as suas nuances, de observar como ela se aplica à sua vida de maneira única. Muitas vezes, ao fazermos isso, percebemos detalhes e sutilezas que passariam despercebidos se estivéssemos presos a uma mentalidade de já sei como isso funciona, isso não vai dar certo, já tentei isso, já me falaram que é ruim. É importante lembrar que a mente de principiante não é um estado de ingenuidade, mas sim uma abordagem ativa de exploração. Você não vai chegar sobre manter a curiosidade viva e resistir à tentação de fechar a mente para novas possibilidades, com base em preconceitos ou resultados passados. E agora que entendemos um pouco sobre como o conceito da mente de principiante, eu vou falar sobre como a gente pode aplicar essa mentalidade
como a gente pode aplicar essa mentalidade à organização e à produtividade que vão ser muito eficazes para o nosso dia a dia. E não há uma técnica melhor para isso do que o método GTD, Getting Things Done, desenvolvido por David Allen. O GDT não é apenas uma técnica de produtividade, ele é uma filosofia que busca te ajudar a lidar com as demandas do dia a dia de maneira mais clara e eficiente. A premissa básica do GTD é que nossa mente foi feita para processar ideias, não para armazená-las. Muitas vezes, a sobrecarga de informações e tarefas não organizadas causa estresse e falta de foco. A técnica GTD permite que você tire as ideias da sua cabeça e as coloque em um sistema confiável, de modo que você possa focar no que realmente importa e realizar essas tarefas. As 5 etapas do GDT, sendo o GDT dividido, né, em 5 etapas, são 5 etapas principais que seriam capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Cada uma delas é essencial para garantir que sua mente esteja livre para trabalhar no que realmente interessa, ao invés de ficar preso tentando lembrar de tudo que precisa ser feito. Você precisa focar naquilo que importa, que é colocar em ação aquilo que você já tinha definido anteriormente. Não ficar tentando lembrar do que você precisa fazer, mas sim colocar em prática o que você definiu que ia fazer. E a primeira etapa desse processo é capturar tudo que exige sua atenção. Pense em todas as suas ideias, compromissos, obrigações, pendências, como algo que deve ser colhido e guardado em um lugar seguro, de preferência anotado, se possível, de forma física, para que você possa pegar ali e ler, né, com a sua letra de preferência. Isso pode ser feito em um bloco de notas, como eu falei, aplicativo de celular também é uma alternativa, ou qualquer outra ferramenta que permita armazenar esses itens para que você não precise manter tudo em mente. Capturar significa tirar da sua cabeça tudo o que consome sua energia mental, desde um projeto importante no trabalho até a necessidade de comprar lâmpadas para casa. Eu costumo utilizar para isso uma ferramenta chamada Notion. Ela serve praticamente para todas as plataformas. Eu utilizo o sistema operacional Linux. No Linux eu consigo utilizar essa ferramenta tanto no desktop quanto no navegador. Então, ela funciona para smartphone, no caso do Android. Eu não sei se por iPhone ela funciona, mas eu acredito que sim. Se você tem um computador, se você tem o smartphone, você vai conseguir utilizar essa ferramenta. É a que eu utilizo para poder armazenar. Então, eu vou até colocar aqui uma imagem das minhas ideias, daquilo que eu guardo ali, e ela é fácil de utilizar e não é difícil. E a segunda etapa é esclarecer. Depois de capturar todas as informações, é preciso esclarecer o que cada uma dessas coisas significa. Então você tem que se perguntar: o que é isso? É algo que realmente precisa ser feito? É algo que realmente importa? Aqui você decide se a tarefa demanda ação, se deve ser arquivada para referência futura, ou se pode ser descartada. E é nesse ponto que você se pergunta qual é a próxima ação, ou seja, qual é o próximo passo prático que preciso dar para progredir. A clareza que vem dessa pergunta ajuda a separar o que é relevante do que é irrelevante, permitindo que você foque no que realmente importa. E a terceira etapa é organizar, mas antes eu quero falar que nessa segunda etapa, eu acho que talvez em outras etapas que eu vou falar aqui, você também pode utilizar a matriz de Eisenhower, que vai poder te auxiliar, né? Que se trata aí de separar por prioridades as atividades que você vai fazer. Então você pode alinhar as duas técnicas, a matriz de Eisenhower e a técnica GTD, que vai utilizar aí para poder fazer essa estruturação, né, daquilo que você precisa fazer. E a matriz de Eisenhower é uma outra ferramenta de gerenciamento, né, de tarefas, uma técnica que você utilizaria para poder priorizar as suas tarefas. Você pode utilizar aqui juntamente com a técnica GTD. E isso vai facilitar até a sua forma ali de definir aquilo que é prioridade, aquilo que precisa ser feito, aquilo que é emergente, aquilo que você pode delegar para uma outra pessoa, que são aí etapas da matriz de Eisenhower, né? O que você pode delegar para alguém fazer, o que é descartável, o que é emergencial, o que é urgente e etc. O foco aqui é a GTD. Eu vou fazer um outro vídeo falando somente sobre a matriz de Eisenhower. Também, talvez eu faça um vídeo como você pode utilizar as duas técnicas juntas, mas você pode pesquisar e ver a melhor forma para aplicar, né, nas suas tarefas. E a terceira etapa, como eu havia falado, é organizar. Agora que você capturou, esclareceu
É hora de organizar. Aqui você categoriza suas tarefas em listas específicas, como próximas ações, projetos, tarefas delegadas ou tarefas a serem feitas em determinada data. O GTD sugere que você tenha um sistema de listas e categorias bem definidas para manter tudo sob controle. Organizar significa garantir que você saiba exatamente onde cada tarefa está e que ela esteja em um contexto adequado. Se uma tarefa é algo rápido, ela pode entrar na sua lista de ações imediatas. Se é algo mais complexo, pode ir para a sua lista de projetos, com suas respectivas próximas ações. Aí, como eu falei, também é possível alinhar com a matriz de Eisenhower. E a quarta etapa é refletir. Refletir é uma etapa crítica que muitas vezes é negligenciada. Não adianta capturar, esclarecer e organizar se você não reflete regularmente sobre suas tarefas e objetivos. Geralmente, semanalmente, no domingo, você pode pegar tudo aquilo que você tem que fazer na semana, já começar a organizar a sua semana, para que você possa, ao longo da semana, saber o que precisa fazer. E separar também um dia da semana para ver o que você já fez, como é que está indo suas atividades. Isso é extremamente importante para que você possa não somente ter consciência de como andam suas tarefas, né? Mas se manter esclarecido sobre aquilo, não se deixar levar no automático, né? Que não é o objetivo aqui. É fazer as coisas de forma analisada, detalhada, e não se deixar levar pelo automático, simplesmente criar ali a sua lista e sair fazendo sem prestar atenção no que você está fazendo, né? Mas ter sempre a atenção de refletir sobre os seus projetos. E aqui é importante revisar o seu sistema, semanalmente de preferência, para garantir que você está no caminho certo, como eu havia falado. Que nada foi esquecido ou ficou desatualizado. Porque de repente você teve uma outra ideia para poder aplicar ali, né, em algum dos seus projetos durante a semana. Então é importante você estar sempre atualizando a sua lista de tarefas ou a sua lista de atividades ali. E durante essa revisão, você pode ajustar suas prioridades, adicionar novas tarefas, remover as que já não fazem sentido, aquilo que você já não quer mais fazer. É o momento de recalibrar seu foco e garantir que você está alinhado com seus objetivos de curto e longo prazo. E a quinta etapa, a última etapa, é engajar, ou seja, fazer as coisas. Agora que você capturou, esclareceu, organizou e refletiu, você está pronto para executar as tarefas com mais clareza e menos estresse, porque você já tem tudo anotado, você tem exatamente aquilo que você precisa fazer. Aqui a pergunta principal é: com o tempo e energia que eu tenho disponíveis, qual é a melhor ação que posso tomar agora? Essa decisão será muito mais fácil quando você tiver um sistema de organização confiável. Então você tem que ter isso em mente, que as suas tarefas têm que estar muito bem organizadas e tem que estar ali de forma fácil para você acessar. Agora, quando a gente for aplicar na prática isso, né, a beleza do GDT é que ele não é um método rígido, ele é flexível e pode ser adaptado ao seu estilo de vida e trabalho. Ele não precisa ser algo exatamente padronizado, como eu falei, né? A ideia não é essa aqui, até porque a gente pretende integrar com essa ideia da mente de principiante. E como eu falei aqui, né, se pode integrar até com outras técnicas. Ele não é algo que te limita a utilizar apenas o GDT, né? Ele é meio que um framework que te permite utilizar ele até integrado com outras técnicas aqui que eu falei, que é a matriz de Eisenhower. Então vamos aplicar aqui alguns exemplos práticos, né, para que você possa entender. Imagina que você é um profissional que tem diversas demandas ao longo da semana, como reuniões, prazos, responsabilidades com a família, responsabilidades pessoais, né, de forma geral, reunião dos filhos, algo que você precisa fazer ao longo da semana. Na segunda-feira de manhã, sua mente está sobrecarregada e você sente que não sabe por onde começar. O primeiro passo é capturar tudo que está passando pela sua mente, todas as coisas, todas as tarefas que você tem que fazer, mesmo que seja ali coisas que nem fazem sentido naquele momento, desde tarefas profissionais até as coisas pessoais, como comprar um presente de aniversário para alguém, sair para algum lugar. Tira tudo da cabeça e anotar. Em seguida, você esclarece essas tarefas, qual delas realmente precisa de uma ação imediata, o que pode ser adiado ou arquivado. A tarefa de responder e-mails pode entrar em sua lista de próximas ações, enquanto planejar a viagem de férias talvez seja algo que você possa rever mais tarde, num outro momento, e repensar aquilo ali se realmente é necessário, né? Se é para longo prazo, se é para médio prazo, se é para curto prazo.
e depois organizar essas tarefas em categorias apropriadas. A lista de tarefas para hoje pode incluir aquelas que têm o prazo imediato, enquanto tarefas para a semana não têm projetos mais longos. As ações que dependem de terceiros vão para a lista de aguardando. No final de semana, você reflete, olha para tudo o que foi feito e pergunta de que forma você está progredindo nas suas metas. Alguma coisa importante ficou para trás? Eu esqueci de anotar alguma coisa? Eu esqueci de alguma atividade? Eu procrastinei em algum momento? Também é importante você anotar os momentos que você procrastinou naquela semana e que você não executou a tarefa que você tinha para executar. E esse momento de reflexão semanal é crucial para ajustar o curso e garantir que você está gastando seu tempo e energia nas coisas certas. Então, por isso que tem que estar tudo bem, por isso tem que estar tudo bem definido. Não tem que estar rígido, mas tem que estar bem definido. E por fim, com esse sistema em mãos, você se engaja com as tarefas sem o peso de estar esquecendo algo ou sem o estresse de estar sobrecarregado. Mas se você ficar procrastinando, deixando para depois, é por isso que você tem que saber exatamente aquilo que tem que fazer. Naquele dia tem que ser feito aquilo e precisa ser feito. No final do dia não deu para fazer, você tem que entender por que você não conseguiu fazer aquilo. E se possível, começar a colocar peso nas atividades que você tem que fazer, nas tarefas que você tem que fazer. Muitas vezes, na área que eu atuo, na área de tecnologia, são definidas atividades para serem colocadas numa sprint. Uma sprint ali é um dos processos, né? Um dos processos do Scrum. Então, tem que ter um peso definido que vai corresponder ao que a gente consegue entregar naquela sprint para que possa não transbordar para a próxima sprint e que não fique também com tempo ocioso. Então, aprenda a medir as suas tarefas e mensurar, né, o tempo que você vai levar para cada atividade para que você possa separar exatamente as categorias que precisam ser separadas no dia de hoje, as que são de amanhã, e assim fica mais fácil para que você possa até colocar o que é prioridade, por exemplo. Tá, essa aqui é prioridade e ela é mais fácil de fazer, então talvez se você prefira colocar as mais difíceis no começo, às vezes as mais fáceis no começo, aí cabe a você decidir, né? É o que eu falei, a técnica GTD permite essa flexibilidade também. Agora vamos voltar ao conceito da mente de principiante, como havia falado. No começo, a aplicação do GTD pode parecer um pouco desafiadora no início, porque ela, justamente pelo fato dela te dar essa liberdade. Você pode sentir que já tentou várias técnicas de organização e que elas nunca funcionaram. Mas aqui está o ponto-chave. Aplique o GTD com uma mentalidade de principiante, pensando, experimentando cada ponto o máximo possível, experimentando como utilizar essa técnica, né? Em cada detalhezinho das suas atividades, você pode aplicar o GTD. Para isso ficar mais fácil de entender, né? Mais profundo de entender e realmente ser algo aplicado e não somente algo que você pensou em fazer e até colocou ali, mas deixou de lado. Não deixa de lado, experimenta realmente a técnica. Não simplesmente anota as suas atividades superficialmente. Então, se você chegou até esse ponto no vídeo, eu imagino que você vai levar isso a sério, porque não é possível que você queira deixar de procrastinar, ter uma vida mais produtiva e não colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, você tem que colocar em prática e de forma bem detalhada, o máximo possível, pensando no seu resultado. Muitas vezes a gente tem essa coisa de pensar no resultado, né? Mas nesse caso aqui é importante você pensar no resultado que você vai obter ao executar cada tarefa, não um conjunto de tarefas como tudo, mas cada uma das tarefas, e experimentar cada uma das etapas como se fosse a primeira vez que você está organizando suas tarefas. Então não presuma que você já sabe como funciona. Em vez disso, explore como essa técnica pode se adaptar à sua vida e necessidades específicas. Cada pessoa tem um ritmo e uma forma de organizar as tarefas que funciona melhor. O segredo é experimentar o GTD sem julgar de antemão. Talvez você precise ajustar algumas coisas ao seu estilo. Está tudo bem? A mente de principiante permite que você experimente sem expectativas rígidas, mas com flexibilidade, assim descubra a melhor forma de aplicar essa técnica em sua rotina. E agora eu queria trazer mais uma outra técnica aqui que pode te ajudar na sua rotina, né? São coisas que eu estou trazendo aqui, que todas elas juntas
vão te ajudar demais naquilo que você precisa fazer, para que você possa ter mais produtividade, conseguir colocar em prática aquilo que você precisa fazer. E eu estou aplicando essas técnicas na minha vida, isso tem melhorado um pouco a minha forma de me organizar. Eu ainda tenho que me livrar de distrações, eu tenho tido dificuldade para me libertar de algumas distrações, e isso tem sido um peso e tem me feito me sentir sobrecarregado. Então, um ponto importante aqui é saiba administrar os seus sentimentos, as suas emoções, e realmente não, nesse caso aqui, você não pode ter dó de si mesmo, você tem que se livrar das suas distrações. E você tem que colocar em prática aquilo que realmente vai fazer com que você seja mais produtivo e que você possa alcançar mais facilmente, de forma mais rápida, aquilo que você pretende alcançar. E uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Eu com quase 30 anos, eu fui entender que chega um certo tempo da nossa vida que a gente não tem mais tempo ao longo da semana para ficar gastando com coisas que não são produtivas, porque eu olhei ali a minha lista de tarefas e eu não tenho tempo para coisas que não vão agregar à minha vida. Mas mesmo assim eu acabo me distraindo e gastando esse tempo que eu devia estar fazendo outras coisas com outras atividades que não vão me ajudar nem na minha produtividade. E uma das técnicas que eu utilizei para poder facilitar isso e que tem me ajudado, que eu creio que vai te ajudar, juntamente com o GTD, juntamente com a matriz de Eisenhower, que você pode utilizar, juntamente com o GTD, e com essa outra técnica de aprendizado que eu falei aqui para você, é o time blocking, que é uma forma de organizar o tempo em blocos. Geralmente você vai utilizar ali o calendar ou a agenda do Google, né? Porque ele vai facilitar muito para você organizar o seu tempo em blocos. O time blocking é uma técnica poderosa de gestão de tempo que envolve dividir o seu dia em blocos de tempos. Eu vou compartilhar aqui, colocar aqui na tela o meu time blocking no Google Calendar, para que você possa entender mais ou menos como é que funciona e aplicar isso aí, né? A sua rotina. Eu comecei a utilizar isso em 2022 e desde então tem me ajudado a me organizar, né? Eu fui mudando de acordo com a minha rotina também, foi mudando. Eu fui colocando coisas novas ou reorganizando, porque muitas vezes eu tinha tempo demais para uma coisa e um pouco menos de tempo para outras coisas. Então eu fui utilizando essa técnica e você pode mudar de acordo com a sua necessidade. E o time block, essa técnica de gestão de tempo, ele te auxilia em suas atividades, né? Porque em vez de lidar com uma lista de tarefas solta e sem estrutura, o time block te ajuda a reservar momentos dedicados específicos para cada tarefa. Então, por exemplo, até o horário de dormir eu tenho anotado ali para que eu possa saber exatamente cada passo que eu tenho que dar ao longo do meu dia. Obviamente, ali dentro do meu trabalho, do meu horário de trabalho, eu tenho outras atividades que eu vou estar exercendo ali, tem outro time block que eu utilizo dentro do meu horário de trabalho para cada atividade daquele dia que eu vou estar utilizando. Então, isso garante que você tenha tempo suficiente para realizar suas tarefas, porque você sabe exatamente tempo que você vai ter para realizar cada uma delas. Ao mesmo tempo que ele vai prevenir as suas distrações, porque você tem que fazer aquilo que está ali, porque é o tempo que você vai ter para fazer aquilo. Essa técnica é baseada na premissa de que, ao colocar blocos de tempo específicos, você poderá trabalhar de forma mais focada e produtiva, pois sabe que tem uma janela de tempo reservada para aquela atividade. E como é que funciona, então, né, o time blocking na prática? Vamos imaginar que você tem um dia típico de trabalho com diversas tarefas a cumprir, por exemplo, reuniões, e-mails, projetos, além das tarefas pessoais, como fazer compras e academia, etc. Em vez de deixar essas atividades surgirem de maneira aleatória no longo do dia, né, sem saber o horário específico de cada atividade que você vai fazer, você divide seu tempo em blocos específicos para cada uma delas. Por exemplo, você pode, das 8 às 10, fazer a revisão de e-mails, isso aqui dentro do horário de trabalho, né, fazer uma revisão de e-mails, planejamento do dia. Você inicia o dia verificando seus e-mails e organizando suas prioridades. Esse é o momento para responder as mensagens mais urgentes e planejar quais tarefas serão prioridade. O segundo bloco, das 10 horas ao meio-dia, você vai focar no trabalho em projetos importantes durante essas 2 horas, né? Das 10 ao meio-dia. Você se concentra exclusivamente em seus projetos mais críticos, sem distrações de e-mails, redes sociais ou reuniões.
Isso é realmente importante. Se você trabalha home office, como eu, as distrações vão ser muito mais fáceis de você ter acesso. Você vai ter acesso muito mais facilmente. Então, deixe seu celular em outro canto da casa, para que você não venha se distrair nesses momentos que você tem que fazer essas atividades, principalmente as atividades mais críticas. Então, não se distraia com e-mails, não deixa outras abas abertas no seu notebook, e esse é o seu tempo de foco. E no terceiro bloco aqui, né, o exemplo, é o seu horário de almoço, o seu horário de descanso. Você tem que fazer ali o que você achar necessário, obviamente, almoçar, relaxar, o que for melhor para você, ler um livro, ou até pegar o seu celular e se distrair um pouco, mas você não pode se deixar levar pela distração, que é importante você ter o descanso, mas tem que ser produtivo também. Foi um exemplo breve aqui, né? Eu não vou ficar me aprofundando com relação a isso, para que você possa somente entender como é que funciona o time blocking. E o fato dele funcionar bem assim é porque ele te obriga a ser intencional com o seu tempo. Você não apenas reage às demandas do dia, mas estabelece um plano estruturado. O time blocking acaba sendo um pouco mais rígido, mas você, como eu disse, você pode ali ajustar, né, as suas tarefas ao longo da semana. Então você não precisa se limitar a deixar as mesmas atividades. Você pode ajustar de acordo com a sua necessidade, usando a técnica GTD, né? Você coloca ali as atividades que você já tinha definido utilizando a técnica GTD para ao longo do seu dia. Você não vai apenas reagir às demandas, isso aumenta a sua produtividade e ao reduzir o número de decisões que você precisa tomar, isso aumenta a sua produtividade ao reduzir o número de decisões que você precisa tomar ao longo do dia. E você pode estar se perguntando, como é que eu faço agora, né? Então, tudo já está planejado com antecedência e cada bloco do tempo acaba sendo dedicado para uma tarefa específica. Então, você não vai ficar se perguntando o que você tem que fazer e acabar procrastinando, porque você não sabe para onde ir, né? E utilizando o time block, você vai também evitar o problema da procrastinação. Como eu falei, muitas vezes adiamos tarefas porque elas parecem esmagadoras, parece difícil, mas ao ver que você tem apenas 1 ou 2 horas para fazer aquela tarefa, fica mais fácil de se comprometer e colocar aquilo em prática. Fica muito mais gerenciável e motivador trabalhar dentro de blocos de tempo definidos. Outro benefício é que o time blocking promove o equilíbrio entre produtividade e descanso. Você pode incluir blocos dedicados ao lazer, ao descanso, à família, ao autocuidado, garantindo que sua rotina seja saudável e sustentável a longo prazo. E você também pode utilizar uma outra técnica juntamente com essa, até para poder aumentar a sua capacidade de foco, ainda mais, que é a técnica Pomodoro, essa técnica de gestão de tempo conhecida, né, muito comum. Então, você tem que não somente utilizar a técnica Pomodoro, imagino que você já conheça, mas utiliza ela com a mente de principiante. É a primeira vez que você está usando essa técnica. Então, quando você definir ali os 25 minutos para fazer aquela atividade, você vai fazer aquela atividade dentro daqueles 25 minutos. Você não vai sair para fazer outras coisas, você não vai mudar de aba, você não vai, a não ser que seja necessário, né? Mas você vai focar somente naquela atividade durante aqueles 25 minutos. Você vai olhar ela com detalhes, procurar saber cada coisa que você está fazendo com atenção, focado apenas naquela atividade durante aqueles 25 minutos. Depois, quando você tiver o seu tempo ali de pausa, você descansa, você reflete sobre aquilo, ou você pensa em outras coisas, mas naqueles 25 minutos você vai se dedicar somente para a atividade que você está fazendo, para nenhuma outra coisa. E a técnica Pomodoro, juntamente com o time block, se complementam perfeitamente. Ela é uma abordagem simples, prática, que envolve trabalhar em sprints curtas, focadas, seguidos de breves intervalos, como você já deve saber, né? É a maneira de manter a concentração, ela evita que você tenha fadiga mental, porque são 25 minutos, é mais fácil, né? Então, eu não vou me aprofundar muito mais aqui como funciona a técnica Pomodoro, a eficiência que ela tem, porque ela só vai ser eficiente se você realmente colocar em prática e fizer isso, focar somente naquela atividade. E você pode combinar o time block e o Pomodoro para criar uma rotina ainda mais eficaz, porque o time block te ajuda a estruturar o seu dia, enquanto o Pomodoro te ajuda a se manter focado em cada tarefa específica, aproveitando ao máximo o tempo que você reservou.
E é isso. Agora que exploramos o conceito da mente de principiante, vimos como ele pode ser aplicado em diversas áreas da vida, incluindo na organização pessoal, produtividade. Vamos só fazer um breve resumo aqui do que a gente falou, né, ao longo do vídeo. A mente de principiante é o ponto de partida para qualquer mudança significativa, é abordar a vida e o trabalho com uma mente aberta, curiosa e disposta a experimentar, a aprender de fato. Como vemos, o princípio da mente de principiante nos ensina a olhar para as coisas com olhos novos, sem preconceitos ou julgamentos, o que nos permite ver oportunidades e possibilidades que antes poderiam passar despercebidas aos nossos olhos. Vamos também sobre a técnica GTD, que é essa metodologia robusta que nos ajuda a capturar, organizar e realizar as tarefas que realmente importam, ao mesmo tempo que reduz a sobrecarga mental. Com a mente de principiante, você pode adaptar essa técnica à sua rotina de maneira fluida e natural, ajustando conforme a sua necessidade. Vamos também ali no finalzinho, o time block, agora no final, né? A gente falei também aqui agora no final sobre o time blocking, Pomodoro. Essas duas técnicas complementares ajudam a estruturar seu tempo de maneira eficiente, a maximizar sua produtividade, mantendo-se focado e motivado ao longo do dia. O segredo para uma vida mais produtiva e equilibrada não está em seguir uma fórmula rígida, mas em experimentar e adaptar essas técnicas à sua necessidade, à sua realidade. E como eu falei ali, você pode utilizar também juntamente com essas técnicas, a matriz de Eisenhower, porque isso também já vai te dar uma noção maior daquilo que realmente é importante para você. Então, mantenha a mente aberta e esteja sempre disposto a ajustar o curso quando necessário, sempre buscando aprender mais e mais e nunca se deixar levar pelo que você já sabe, mas sempre aprendendo de forma que você mantenha a mente de iniciante. Escolha uma dessas técnicas ou todas elas, experimente aplicá-las na sua rotina diária, veja o que funciona melhor para você, esteja disposto a fazer ajustes quando necessário, elimine as distrações, mas tenha paciência, consciência, uma mente de principiante, você verá os resultados se acumularem ao longo do tempo e não vai ser muito tempo. E para aqueles que querem aprofundar ainda mais, eu recomendo assistir o vídeo sobre o viés de confirmação que eu fiz, que é o oposto praticamente da mente de principiante. Muitas vezes somos guiados por nossas crenças e preconceitos que pode nos impedir de enxergar novas possibilidades. E se você está interessado em entender como isso pode impactar suas decisões e o seu aprendizado, não deixe de conferir esse vídeo. Ele é um vídeo bem legal. Eu vou fazer outros vídeos aqui ainda falando sobre viéses cognitivos. Vou me aprofundar ainda mais no viés de confirmação. Eu fiz aquele vídeo, mas eu quero fazer um outro ainda melhor que aquele, bem mais profundo, assim como fiz esse daqui, trazendo análises e um conhecimento bem mais detalhado. E é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que foi um conteúdo útil para você, eu te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário aqui abaixo. Esse aqui foi um vídeo que me deu um pouco de trabalho para fazer, foi bem cansativo gravar isso, mas eu espero que tenha sido útil para você, que você consiga aplicar essas técnicas e possa ter os seus resultados. E eu creio que você vai conseguir se você realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui, que você então possa se aprofundar ainda mais nessas técnicas, pesquisar, se você tem interesse, pesquisar, saber mais como funciona a técnica GTD. Existe um livro que fala especificamente sobre essa técnica, que é do próprio criador, que é o David Allen. Ou, se eu não me engano, o livro se chama A Arte de Fazer Acontecer. Eu talvez até deixe aqui na descrição o link para esse livro. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Eu peço que você se inscreva no canal para que você possa estar acompanhando outros vídeos como esse, onde eu vou estar trazendo cada vez melhores conteúdos sobre produtividade, viés cognitivo, força de caráter, gatilhos mentais, mindfulness, etc. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.